E a lateral Guga do Atlético já disse sim ao Flamengo, mas a negociação ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Vou te dar os detalhes no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quero te falar também sobre a derrota do Cruzeiro para o América Mineiro, que causou um enorme terremoto pelos lados do Cruzeiro, com direito ao Pedrinho BH exigindo a demissão do técnico Anderson Moreira. Para completar, trago informações a respeito do técnico Felipe Conceição, do Red Bull Bragantino, que deve ser demitido ainda nesse domingo. Tem novidades envolvendo o Messi e o Campeonato Espanhol, liga que vai se desvalorizar bastante sem a presença do argentino. Vou te contar também como é que andam as transmissões dos campeonatos europeus em TV no Brasil. E para arrematar, quero te falar ainda sobre a vitória do Internacional, a vitória do Fluminense do Clássico e mais um tropeço do Palmeiras no Campeonato Brasileiro sob o comando de Luxemburgo. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações importantes que eu prometi, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Tudo isso é bem rápido. Para se inscrever é só apertar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Vou deixar também na descrição desse vídeo um link, você clica lá e passa a ter direito a uma série de vantagens se tornando membro do canal do Nicola. Você fortalece o nosso trabalho e ainda passa a ter vantagens. No final do vídeo eu te conto sobre as vantagens, beleza? Quero começar o vídeo falando sobre a vitória do Fortaleza por 3-0 em cima do Red Bull Bragantino, resultado que deve determinar nesse domingo a demissão de Felipe Conceição. Treinador do Red Bull Bragantino, fez muitas alterações, foram 6 novidades no time. O Red Bull Bragantino foi um desastre durante toda a partida e a impressão que a cúpula do Red Bull ficou a partir desse jogo é de que os jogadores já não confiam e não acreditam mais no Felipe Conceição. O time embarca de Salvador rumo a São Paulo, rumo a Bragança Paulista, às 10 da manhã desse domingo, e o natural é que chegando à cidade do interior de São Paulo, ele seja comunicado desse desligamento. Nesse momento, o Red Bull Bragantino é apenas o 15º colocado, 5 pontos conquistados em 6 jogos, 1 ponto à frente da zona do rebaixamento, e vários dos times na zona do rebaixamento ainda tem jogos por fazer. O Atlético Goianiense, por exemplo, tem 2 partidas a menos do que o Red Bull Bragantino, situação bem complicada. Já o Fortaleza vivendo uma semana bem legal, o início ruim no Campeonato Brasileiro, alguma contestação até em cima do trabalho do Rogério Ceni, mas depois da vitória por 3-1 com o Goiás, do empate com o Corinthians em São Paulo, num jogo que o Fortaleza até poderia ter vencido, e esse triunfo por 3-0, Fortaleza deu uma bela respirada, saltou na tabela de classificação e nesse momento aparece na 7ª colocação do campeonato, são 8 pontos conquistados em 6 jogos, destaque para o Wellington Paulista, autor de 2 gols na vitória por 3-0, o Romarinho completou o placar. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que deixou escapar 2 pontos importantíssimos em Salvador, vencia o Bahia por 1-0 até os 96 ou 51 do segundo tempo, quando o Everton, o goleiro do Palmeiras, acabou falhando e permitindo que o Marco Antônio fizesse o gol de empate. Queria destacar que, apesar de o resultado ter sido ruim, o desempenho também foi bastante desanimador. O primeiro tempo catastrófico, horrível. Luxemburgo mexeu na etapa final e algumas dessas mexidas surtiram resultado. A presença do Wesley, por exemplo, fez o time melhorar. O Luiz Adriano também entrou e fez com que o Palmeiras evoluísse, mas o desempenho do Palmeiras ainda é muito aquém daquilo que o clube pode mostrar por conta de todo o investimento feito. Mais uma vez o Luxemburgo colocando o Gabriel Menino para jogar pelo lado, algo que sacrifica demais um dos principais jogadores do Palmeiras, e o Luxa está devendo um melhor trabalho. Nesse exato momento o Palmeiras aparece na 6ª colocação, são 6 pontos de desvantagem para o Internacional. É bem verdade que o Colorado tem um jogo a mais do que o Palmeiras, mas uma campanha bastante ruim. Já o Bahia, que deixou outra impressão ruim também, não fez um bom jogo. O trabalho do Roger Machado é bastante contestado pelo torcedor tricolor. O Bahia nesse momento aparece em 8º lugar. Para fechar o giro sobre os jogos do sábado, queria te contar que o Fluminense venceu o Vasco por 2-1 no clássico disputado no Maracanã. Primeira derrota do Ramon Menezes no comando do Vasco. Até então eram 6 vitórias e 1 empate. Vitória merecida do Flu, que abriu o placar com o Dodge. No segundo tempo, o Fred desencantou, ele saiu do banco de reservas para marcar, não balançava as redes desde outubro do ano passado. No finalzinho da partida, o Thales Magno para o Vasco acabou descontando, Thales que ainda foi expulso nos minutos finais. Com o triunfo, o tricolor carioca pulou para a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro com 10 pontos, os mesmos 10 pontos do Vasco, que segue na vice-liderança. Agora o Vasco vê o Internacional abrir distância, o Inter tem 15 pontos, embora o Vasco tenha partida a menos na comparação com o Colorado. O resultado foi merecido, o Fluminense foi melhor e tem deixado boa impressão.
Por exemplo, a única derrota do Internacional no campeonato foi justamente para o tricolor carioca. Já o Vasco demonstrou um problema antigo, a falta de elenco. Toda vez que o Ramon Menezes precisar recorrer ao banco de reservas, vai ter dificuldade porque, embora tenha um bom time, as reposições estão muito aquém dos titulares. Bora falar agora sobre o Internacional, mais uma vitória polêmica por 2-0 em cima do Botafogo no Rio de Janeiro. Thiago Galhardo, sempre ele abriu o placar, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 4 gols, e foi do Thiago Galhardo a assistência para o gol do Bosquilha que definiu o placar por 2-0. No primeiro tempo, o Matheus Babi do Botafogo ainda descontou, mas corretamente o gol foi anulado. Havia impedimento do Juan, que tocou por Babi. No segundo tempo, o lance mais polêmico, o mesmo Babi soltou o braço no rosto do Patrick. O árbitro não viu a falta, deixou que o lance seguisse e houve o gol do Bruno Nazário, o gol que diminuiria o placar e permitiria ao Botafogo sonhar nos minutos finais em buscar alguma coisa melhor. Mas, por conta do árbitro de vídeo, entendeu-se que o Babi fez falta no Patrick e o Babi ainda levou cartão amarelo. Muita gente entendendo que esse lance foi muito rigor, que o árbitro de vídeo errou, e eu entendo que o Babi de fato soltou o braço, aquele braço não tinha que estar no rosto do Patrick, teria marcado da mesma maneira. Com a vitória, o Internacional chegou a 15 pontos em 18 possíveis, são 5 vitórias, só perdeu para o Fluminense e abriu, por exemplo, 10 pontos de diferença em relação ao Flamengo, que entra em campo nesse domingo contra o Santos na Vila Belmiro. Bora falar agora sobre as novidades envolvendo o Messi. Nesse sábado, a cadena SER, lá de Barcelona, afirmou que a multa de 700 milhões de euros que o Barcelona está cobrando do Messi ou do clube que quiser contratar o argentino, essa multa não existe mais. Eles tiveram a informação de uma pessoa de dentro do Barcelona que a multa valia para os primeiros 3 anos de contrato que teria terminado no fim da temporada que recém terminou. Dessa maneira, nesses 12 meses finais do contrato, o vínculo dele com o Barça termina em junho do ano que vem, ele poderia sair por um valor completamente inferior a esses 700 milhões de euros. O contrato não prevê esse valor e é bem provável que, se as partes não se entenderem, o caso vá parar na justiça para que um juiz determine quanto um clube que quiser contratar o Messi vai ter de pagar, mas certamente será menos do que esses 700 milhões de euros, que equivalem a 4 bilhões e meio de reais. Nas últimas horas, o Messi pediu uma reunião com os dirigentes do Barcelona, que se recusaram a fazer essa reunião. Eles entendem que não há o que conversar, que o Messi tem que se apresentar normalmente e que, se algum clube quiser contratá-lo, precisa pagar multa rescisória. Nesse domingo está marcada a reapresentação do elenco para os exames médicos. O Messi já disse que não vai se reapresentar, enfim, tá uma baita de uma confusão. A tendência é que essa história acabe na justiça, nos tribunais. E queria te contar também que, com a iminente saída do Messi do Campeonato Espanhol e, por consequência, do Barcelona, a tendência é que La Liga perca um bom valor de mercado. O Campeonato Espanhol foi, durante muito tempo, o campeonato mais badalado do mundo por conta das presenças de Barcelona, Real Madrid, mas também porque tinha Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. O Neymar foi o primeiro a sair, depois o Cristiano Ronaldo, e agora, com a provável saída do Messi, o Campeonato Espanhol certamente perde as 3 principais referências e dessa maneira deve acabar se desvalorizando. Só para citar como essas coisas mudam, quando o Neymar troca o Barcelona pelo PSG, o Campeonato Francês passa a vender seus direitos de transmissão por valores muito mais altos. Você vai inclusive lembrar que no primeiro ano do Neymar jogando no Campeonato Francês, nenhuma TV brasileira conseguiu transmitir porque houve um valor muito alto e todas as TVs entenderam que ficou acima da realidade. E o mais curioso é que, nesse momento, o Campeonato Espanhol não tem transmissão garantida para nenhuma emissora de TV. O vínculo com os canais Disney terminou recentemente, existem negociações, mas não vou ficar surpreso se, com a confirmação da saída do Messi, o valor do Campeonato Espanhol diminui. Quero aproveitar que eu contei um pouquinho sobre o Campeonato Espanhol para te fazer um apanhado sobre como é que andam os campeonatos europeus em relação a transmissões. Além do Campeonato Espanhol, o Campeonato Alemão, o francês e o italiano seguem, nesse momento, sem qualquer emissora de TV garantida para transmissão em território nacional. A DAZN, que tinha os direitos de transmissão do italiano e do francês, acabou abrindo mão disso por conta da pandemia do coronavírus. Já o campeonato alemão tinha contrato com a Fox, o vínculo acabou e existem negociações, assim como acontece com o campeonato espanhol. Já o campeonato, a Premier League, o campeonato inglês, hoje o principal campeonato do mundo, segue vinculado aos canais Disney e vai ter transmissão na ESPN e na Fox. O campeonato holandês, o português, o americano e o chinês, todos são produtos do grupo Disney. E para arrematar, quero te contar que o Gabriel Wacker, que é colunista lá do UOL, contou nesse final de semana que a Bandeirantes está negociando com o campeonato italiano. A ideia é fazer uma partida por rodada na Band
e todos os outros jogos sendo transmitidos no Band Esportes, que é o canal em TV fechada do Grupo Bandeirantes. As negociações estão só no começo, tratam-se de negociações duras porque o campeonato italiano está bastante caro, mas quem sabe podemos ter o campeonato italiano de volta à tela da Band. Tenho certeza que muito torcedor do Flamengo se animou com uma notícia que surgiu ao longo do sábado, dando conta de que Guga já fechou com o Flamengo e está muito perto de ser anunciado. Quero te contar essa história por partes. Primeiro quero te falar que, de fato, Guga e Flamengo têm uma conversa bastante avançada. Em relação a salários, tempos de contrato, luvas, tudo isso está praticamente garantido. O empresário do Guga, Juliano Bertolucci, também tem todo o interesse em colocar o jogador para jogar no rubro-negro. O Guga é o principal defensor dessa ideia, nunca escondeu que é torcedor do Flamengo e gostaria de realizar esse desejo. Mas, apesar de já haver um acordo entre o clube e o jogador, falta o principal, falta o acerto entre o Flamengo e o Atlético Mineiro. E nesse momento, de acordo com uma das pessoas envolvidas, a negociação está, abre aspas, fria, fecha aspas. Tudo porque o Flamengo não se dispôs a pagar os 5 milhões de euros que o Atlético pede. O Flamengo sugeriu 3 milhões de euros ao Galo, mesmo que não ficasse com 100% dos direitos econômicos. A ideia do Atlético é negociar os 100% por 5 milhões de euros. O Flamengo entende e alega que não tem capacidade financeira para fazer tamanho investimento. Então, a menos que o Atlético diminua um pouco a sua pedida ou aceite essa oferta do Flamengo com uma redução com um percentual menor, essa história ainda vai demorar um pouquinho para ser resolvida. Guardei para o fim a notícia mais polêmica desse sábado. A derrota por 2-1 do Cruzeiro para o América Mineiro pela Série B causou um enorme estrago nos bastidores. O Pedrinho BH, que é o grande investidor do Cruzeiro, o cara que tem salvado as contas do clube já há bastante tempo, deu entrevista extremamente forte exigindo a demissão do Enderson Moreira. Já vou falar sobre essa entrevista, primeiro quero contextualizar essa história. O Cruzeiro perdeu por 2-1 para o América, emplacando a quarta partida sem vitória, incluindo Série B e Copa do Brasil. Nessa sequência, o Cruzeiro empatou com Confiança e com o CRB, jogo do CRB pela Copa do Brasil, que causou a eliminação do time na terceira fase da Copa do Brasil e perdeu para Chapecoense e para o América Mineiro. Então, depois de uma sequência muito legal de vitórias, o Enderson Moreira havia emplacado 6 vitórias, incluindo a reta final do Campeonato Mineiro e o início da Série B. O Cruzeiro deu uma bela estacionada na tabela de classificação. Nesse exato momento é o 14º colocado, são apenas 4 pontos conquistados em 6 jogos, vale a lembrança de que o Cruzeiro perdeu 6 pontos por causa daquele processo na FIFA. Dessa maneira, o Cruzeiro tem só 1 ponto a mais do que os times que estão na zona do rebaixamento e está 7 pontos atrás do 4º colocado, que é justamente o América Mineiro. E foi nesse contexto de derrota e insatisfação que o Pedrinho BH deu uma entrevista para a Rádio Super 91,7 FM, em que ele soltou os cachorros. Exigiu a demissão do Enderson Moreira. Enfim, vou soltar um trecho dessa entrevista para você ouvir. Pela amizade, pelo acesso que você tem ao jovem presidente Sérgio Santos Rodrigues, você vai fazer algum tipo de apelo a ele nesse momento? Vou cobrar dele, vou ligar para ele, vou cobrar dele e tem que tomar atitude. Eu apoiei, não vou deixar de apoiar. Eu não sou presidente. Se eu fosse presidente, eu mandava o técnico, a comissão técnica embora. Era hoje. E não é amanhã não, era hoje. E o time tem que ter atitude, tem que tomar atitude. Esse lenga-lenga estamos aí, não tem jeito de continuar não. Nós estamos perdendo o jogo, o cara tira meio de campo, tira atacante. Você não, como é que você vai empatar se não tem atacante? Entendeu? Mas eu não sou presidente. Se eu fosse, eu mandaria embora hoje. Mandava a comissão técnica toda embora. Não sobrava nenhum. Entendeu? Mas você é muito respeitado. Agora, Pedro Lourenço, você assusta o torcedor. Não tira o patrocínio não, porque o Cruzeiro já está numa situação difícil, né? Arthur, mas a gente também pede. Lá não tem dinheiro, você tem que ajudar. Tem que fazer patrocínio daqui um ano você ajuda. E ver um time desse jogando, dá vergonha na gente de ver um time desse tipo jogando. Não tem um esquema de jogo, não tem nada. Então, se você tem um técnico que paga, ele tem que ter ao menos esquema de jogo. E eu tenho nada contra o seu Enderson Moreira, vira uma vez só, não tem ligação para ele, mas é muito fraco. Frases fortes, certo? Pois saiba que foi depois da entrevista, em uma troca de áudio via WhatsApp, do Pedrinho BH com o repórter da rádio, que veio a frase mais forte. A frase é a seguinte, abre aspas: se continuar com essa morosidade, vou tirar todo o patrocínio do clube, fecha aspas. Frase que causou enorme estrago nos bastidores, há muita preocupação do torcedor cruzeirense.
porque se o presidente Sérgio Rodrigues não atender a ordem do Pedrinho BH, o principal patrocinador do Cruzeiro pode ir embora e o clube não vai ter, por exemplo, capacidade para pagar algumas das várias dívidas que ainda tem com a FIFA, que poderiam inclusive determinar o rebaixamento do Cruzeiro para a Série C. Mas se o Serginho aceita a determinação do patrocinador, as coisas certamente vão se inverter. O Pedrinho BH é só um investidor, é só um patrocinador. Não se sabia, pelo menos até agora, que ele tinha interferência no departamento de futebol. Então, até mandei uma mensagem para o Sérgio Rodrigues, para o presidente do Cruzeiro, perguntando o que ele faria. Ele acabou não me respondendo. As próximas horas vão ser bem importantes. Há quem garanta nos bastidores do Cruzeiro que a Raposa já está procurando novo treinador e o Henderson pode ser demitido nesse domingo. Uma baita sinuca de bico para o presidente do Cruzeiro. E a campanha do time vai preocupando. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar um botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E para fechar, queria te contar as vantagens que você passa a ter se virar membro do canal do Nicola. Nesse domingo, por exemplo, eu vou fazer uma live aberta para todo mundo, mas antes tem live exclusiva para os membros do canal do Nicola, em que você pode entrar, fazer todas as suas perguntas, tirar todas as suas dúvidas. Tem também um bolão e uma liga exclusiva do Cartola FC somente para membros. Se interessou? Então clica no link, escolhe um dos 5 planos e automaticamente você já começa a conferir todas as vantagens, beleza? A gente se vê em breve, tchau, tchau!